Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global, né? Na nossa análise semanal de sempre, todo final de semana a gente chega para fazer uma análise, né? Período aí de descanso que a gente está tendo e é claro que a gente sempre, eu pelo menos gosto de refletir sobre a semana, sobre o futuro, enfim. Então a gente faz mais uma análise semanal comigo, Lucas Dumas de Castro, sou professor de História, escritor de O Brasil ao Cão, sempre fazendo marketing do meu livro, né? Antes de eu começar, gostaria que vocês, por favor, deixassem seu like, ativassem o seu sininho, se inscrevessem e comentassem, por favor. Para a gente é muito importante. E vamos começar a nossa análise semanal de hoje, né? Pelo menos bastante fundamental, né? E essa análise de hoje, o título diz sobre uma especulação, é uma análise especulatória e não baseada no cálculo, na equação da geopolítica, mas uma especulação. E nós vamos entrar pelo terreno da especulação, que é o futuro da América Latina, pelo menos baseado na minha análise, na minha opinião, como eu vejo, né? E como as coisas estão se desenrolando. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, eu recomendo algumas lives que nós fizemos sobre a Venezuela, né? 2, eu acho, sobre Maduro, sobre a Venezuela. Fizemos uma live ontem muito boa sobre a Colômbia, também recomendo, uma live maravilhosa. E que a gente explica, né, os futuros do Brasil, da América Latina, aliás, no caso, a equação, o que está acontecendo em relação, não o futuro, mas em relação ao presente, o que está acontecendo na América Latina, como um todo, principalmente Colômbia e Venezuela, mas principalmente Colômbia, que foi o tema da live passada, mas a gente tem Venezuela, a gente falou de México também e muitos outros temas. Bom, como eu falei, a geopolítica, e eu falei isso na live passada, ela é uma equação, né, que existem muitas variáveis. Então, neste momento da equação da geopolítica, a gente tem realmente, tudo indica, uma transição de poder do Maduro para, né, a saída do regime da Venezuela para a transição para outro, vamos dizer, regime não, outro governo, outra liderança, né, caso liderada pela Maria Corina, que nós falamos. Isso gerará impactos decisivos na região da América Latina, principalmente a América do Sul como um todo, mas que vai influenciar bastante as políticas locais. Aliás, já está influenciando, né? Você vê que os Estados Unidos, neste momento, olha para a América Latina com um olhar muito mais de importância do que teve na primeira gestão do Trump. Nessa gestão do Trump, ele olha para a América Latina, sim, com uma importância absoluta, tanto que já tirou a China do Panamá, né? Está ali com bases militares em Trindade e Tobago, Porto Rico, e, consequentemente, está influenciando em bastantes eleições locais. Nós estamos vendo aí a virada que a América Latina está dando uma guinada para a direita. Isso são fatos. A Equador, a gente tem o exemplo do Paraguai, a gente tem o exemplo da próprio Chile, que a eleição é agora, amanhã, no caso, domingo, 16 de novembro. A tendência é que o candidato de direita ganhe. A gente vê a própria Colômbia mesmo, que teve um candidato assassinado, que foi o Miguel Uribe, mas que estava bem à frente do presidente atual. Tendência é que a direita ganhe lá, por lá também, que será 31 de maio de 2026 a eleição. Mas a gente vê o Paraguai, a gente vê o Panamá, a gente vê o Peru, a gente vê várias regiões, a própria Argentina. O Milei teve uma vitória gratificante na eleição midterm, que é a eleição de meio de mandato. Ele foi muito bem, com o investimento direto do Donald Trump. Foram bilhões e bilhões de investimentos. Então, obviamente que os Estados Unidos, ele está interferindo, né? Está fazendo uma pressão para que eleitoralmente ele consiga ter parceiros bem estratégicos, como está acontecendo no caso desses países que eu citei, ou até mesmo militar, como é o caso da Colômbia, como é o caso da Venezuela e o próprio México. Então a tendência é que haja sim, né, uma guinada para a direita, porque os Estados Unidos interferem nesse sentido, como a China também interfere. Nós vimos nas eleições passadas a China, mais a turma plutocrata dos Estados Unidos, a turma mais
ligado ao Partido Democrata, interferiram bastante nas eleições locais aqui. Não estou dizendo na falcatrua, embora existam denúncias, mas interferiram politicamente, falando mesmo, olha, nós queremos governos mais progressistas, ligados ao meio ambiente, que estejam de acordo com essa turma da COP30 que está acontecendo aqui, ou seja, houve, há o entendimento, e esse é que é o meu ponto, das grandes potências de que a América Latina é extremamente valiosa. E nós falamos isso em outra live. A América Latina é valiosa não só pela questão de espacial, né? Não a questão só de mercado, mas sim os minerais raros que ela oferece. Então, sim, a América, e mais os alimentos, mais o agro, enfim, etc., a pecuária da Argentina, o agro brasileiro, etc., etc. Então, a tendência é que haja, sim, essa transição. Mas o futuro, como eu disse, é incerto, porque essa transição da Venezuela vai definir bastante coisa daqui para frente. Nós não sabemos o que irá acontecer. No meio da live, aliás, no final da live, eu dei um breaking news, que foi anunciada a Operação Lança do Sul, feita pelo secretário de Guerra dos Estados Unidos. Essa operação, ela vai ter algum efeito, algum resultado, e nós não sabemos qual. Donald Trump disse que já tomou uma decisão em relação à Venezuela. Nós não sabemos que decisão é essa. Então, nós vamos aguardar para ver. Tudo indica que nas próximas horas, ou dias, ou até semanas, já tenha tido uma coisa mais diferente. Dizem que são os laboratórios dos cartéis, não sei. Mas qual seria a opção, então? Caso o regime caia de fato, e o que eu acredito que vai acontecer antes do Natal, sabe? Nós temos aqui uma situação diferente na América Latina. Porque a Venezuela, ela foi talvez um centro, né, político e econômico, diplomático e em todos os sentidos de vários países da América Latina, principalmente para os movimentos mais à esquerda. A Venezuela foi uma grande apoiadora, o regime do Maduro é um grande apoiador desses regimes, e perder esta força será um golpe duro para a esquerda latino-americana, sem dúvida, entendeu? Claro, existiram aqueles que se tornaram independentes, né, da turma do Foro de São Paulo, que foi, por exemplo, o Uruguai. Aliás, eu citei o Uruguai na minha live. O Uruguai teve um bom presidente de esquerda, que foi o Pepe Mujica. Excelente presidente. Na verdade, não vou botar excelente, mas bom presidente. O cara fez um bom governo, sabe? E ele se tornou independente dessa turma. Então, mas os outros não. E o futuro, a gente não tem como prever. A gente pode fazer especulações. E aí eu entro nesse terreno, que é um pouco mais complicado da América, da geopolítica. Mas eu acredito que com a saída do Maduro, provavelmente o caso do Brasil e o caso do nosso presidente Lula será um recorrer mais ainda à China. A tendência é que o Brasil firme parcerias mais fortes com a China, estabeleça parcerias maiores com a China. Porque uma coisa é a China sair do Panamá, uma coisa é China e Rússia, principalmente o Putin, que está ali no acordo de mútua defesa com o Maduro, mas embora tenha evacuado sua embaixada, uma coisa é sair da Venezuela, outra coisa é sair do Brasil. Então, acho que o Brasil firmará parcerias mais fortes com a China, nesse sentido. E isso coloca ele em rota de colisão com os Estados Unidos. O Brasil, como eu falei, é o último passo dos Estados Unidos. A estratégia é, primeiro, tirar o regime do Maduro, depois olhar para a Colômbia e Cuba e o México. Posteriormente, eleitoralmente, nós vamos ter agora o Chile, e eu acho que a Colômbia será eleitoral. Acho que o Trump acredita que pode tirar o Petro, e eu não acho difícil, nós explicamos isso na live passada, porque tirá-lo da eleição, né? Na eleição, no caso. E depois eu acho que o México também vai chegar numa situação de que, olha, ou você combate esses cartéis aí, sabe, e entra uma parceria comigo, ou você vai sofrer represálias da minha parte, principalmente econômica. E é isso que os Estados Unidos pretende. O Brasil chegará nesse ponto, mas é o último passo. É o último passo para resolver a situação. Até porque nós tivemos uma live sobre isso, tem um vídeo aqui também no canal sobre as rotas do tráfico, etc. O Brasil é uma grande rota de tráfico. Então, também está no radar americano. Aliás, muita coisa a gente vai vendo acontecer, né? O termo narcoterrorismo passou a ser usado aqui no Brasil, né? Não era usado antes, mas agora está sendo mais usado. Por quê? Que sinalização é essa? Quem está por trás? Há um jogo sendo jogado nos bastidores.
e nós vamos aguardar. Outra coisa que com certeza irá acontecer é também uma pressão, como haverá uma pressão na eleição colombiana de 31 de maio, haverá uma pressão americana aqui na eleição brasileira, né? Acredito que o candidato que for fechado com os Estados Unidos terá chances concretas de ganhar. Mas os Estados Unidos interfere tanto assim nas eleições brasileiras, os Estados Unidos interferem em eleições. Já está provado que a CIA e outros agentes do Estado americano sim interferem nas eleições brasileiras. Tanto horas para o lado progressista, horas para o lado conservador, depender do governo americano. Isso não é teoria da conspiração, sabe? Isso existem casos e casos, em muitos momentos. O que é teoria da conspiração é ficar especulando as coisas. É você chegar e falar, olha, interferiu nesse momento tal. Não tem prova disso. Há interferência, mas não como quando a coisa é muito detalhada, vazou o arquivo e tal, eu não acredito. Eu acho que esses centros de inteligência e de informação são muito restritos e a gente não tem acesso às negociações ou até mesmo ações, né, de agência secreta. Mas que há um exemplo disso, saiu agora um relatório vazado do assassinato do Kennedy e os Estados Unidos simplesmente, nos anos 60, tinha 12 bases militares no Brasil. São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, 12 bases militares, 12 bases secretas. Será que acabou isso? Não sabemos. Então, vamos acompanhar. Mas o futuro da América Latina, pela equação de hoje, que pode mudar totalmente amanhã, pela equação de hoje, é uma guinada para a direita, sim. Mais conservadora ou mais liberal, dependendo do que cada país, né, possa oferecer, o que a política local oferece de mais forte. Mas a guinada será feita. O que virá disso? Não sei. Posteriormente, a esquerda volta também. É um ciclo. Às vezes volta, está à esquerda, né, até o momento que entra a direita faz merda, volta à esquerda, a esquerda faz merda, volta à direita. É assim que funciona em todo lugar do mundo. O importante para um país se desenvolver, eu já falei sobre isso, é ter projetos a longo prazo, coisa que o Brasil parece que não gosta de fazer, né? Sabe? Parece que muda governo, tem que começar tudo do zero. Não, tem projetos que ficam e projetos que vão, beleza? Mas a tendência da América Latina é dar essa guinada para a direita e fechar mais com os americanos. Caso não feche, ser pressionado cada vez mais pelos Estados Unidos, como o Brasil está sendo, né? Eu vi muitas pessoas comemorarem a redução de tarifa, mas a redução de tarifa foi de 10%. Ou seja, tarifas recíprocas. O mundo inteiro está negociando carne, está negociando soja e tal a preço zero, enquanto o Brasil está negociando a 40% pelas tarifas punitivas. Então, a pressão já está vindo para cima do Brasil. E, como eu disse, a maior pressão ainda não veio, porque é o último passo da estratégia dos Estados Unidos. Vamos acompanhar o que está acontecendo na Venezuela, acompanhar o que acontece no Caribe nesse momento, mas hoje na equação, com certeza, a guinada à direita acontece na América Latina, sem sombra de dúvida, e acontecerá. Vamos ver o futuro, beleza? Galera, isso, é claro, são especulações, mas bom fim de semana, né? Falando aqui para vocês, especulações baseadas nos cálculos, beleza? Galera, bom fim de semana, né? Tô cansado, curta esse canal, bom descanso para todos, vamos acompanhando, qualquer dúvida, qualquer situação acontecer, nós entramos aqui. Quinta-feira tem live. Agradeço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.